Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje é um dia de muito orgulho para mim. Vamos fazer mais um capítulo aqui desse podcast despretensioso, mais ambicioso, focado em você, jovem advogado, e do velho advogado também, por que não? Mostrando para vocês as tendências do consumo da advocacia e o dia a dia mesmo na trincheira da advocacia, para o advogado raiz, e não no telinha, né? E nesse dia de hoje eu tenho um prazer inenarrável em trazer um grande amigo, um grande profissional, reconhecido de uma forma muito importante na carreira da advocacia, na carreira da docência e na carreira da decência da profissão, que isso é o mais importante, né? Diga-se de passagem. Dr. Tiago Menegaldo, ele é advogado, ele é professor e está tesoureiro da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui na subseção de São Bernardo do Campo. Tiagão, muito obrigado por ter comparecido, por ter se desprendido, que eu sei que a sua carreira te exige muito tempo, as suas várias carreiras, né? E eu te agradeço muito por estar aqui, meu irmão. Acho que o propósito maior de tudo isso, eu te agradeço por ter essa iniciativa, porque a gente sabe que não é fácil. É um trabalho, como você falou, despretensioso, né? Você não está visando, eu estou aqui vendendo, a gente não está vendendo, é proibido vender. É isso aí. É proibido vender. A gente quer poder trocar essas experiências e de uma certa forma, talvez auxiliar de uma outra forma, que talvez na nossa época, nossa, isso é tão velho, né? Quando eu cheguei aqui era tudo mato. Na nossa época nós não tínhamos esse conteúdo digital que nós temos hoje, né? Esse mundo digital que ele não é... Tem gente que critica muito, mas ele se você souber selecionar aquilo que você assiste, aquilo que você consome da internet, é excelente, Excelente. E não tem volta, né? Não. Isso é um caminho que não tem volta. Eu sempre falo que, e estava conversando com você antes disso, que da mesma forma que todas as outras áreas da vida, a alimentação, o transporte, e esse é um caminho sem volta, porque da mesma forma que nós consumimos todos os outros serviços, saúde, educação, principalmente de internet, né, em formas telemáticas, aí, como diz a literatura trabalhista, a medicina, a saúde, a alimentação e transporte de forma digital, a advocacia e o direito, ele está sendo consumido de uma forma digital. Nós estamos vivendo essa onda de plataformização e de digitalização de todos os meios de prestação do serviço. E não é só uma coisa da advocacia. A magistratura vem sofrendo os impactos da digitalização, a atividade do Ministério Público e todas as outras, né? Mas isso fica para daqui a pouco. A abordagem inicial que eu gostaria de fazer, e também já enaltecendo mais uma característica do Tiago, que é o nosso convidado, é que, da mesma forma que eu não sei se você gosta de se chamar assim, eu sou peão. Eu fui operário por muitos anos da minha vida, e é uma categoria que eu me orgulho muito de ter participado e de ter feito parte, né? E é uma coisa que eu não consigo me desvencilhar. Eu gosto ali da mecânica, eu gosto de mexer com o carro, dá muito trabalho e tudo mais. E você também tem essa história, né, cara? Isso fez muita diferença na sua carreira. Tem, né, Oliveira? E você é gostoso quando a gente conversa com alguém que tem a mesma origem, porque a gente fala a mesma língua. Eu tenho certeza que quando você atende um cliente seu, o seu cliente ele chega aqui para falar do que é um chão de fábrica, o que é uma máquina, o que é uma prensa, o que é um sistema de segurança, o que é um EPI, o que é o creme protetivo, ou o que é o protetor auricular do tipo Mickey, o concha. Você sabe o que o cara tá falando, né? Então a gente vive o chão de fábrica. Nós vivemos o chão de fábrica. E isso faz toda a diferença a hora que você vai atender uma pessoa que vai trazer para você uma determinada informação que talvez... Porque, eu falo, o advogado ele tem que ser muito criativo, seja na construção probatória. Nós vamos, o cara vem com uma ideia, você fala, como é que nós vamos provar isso? Não tem como provar, peraí, alguém viu essa situação? Como que era no chão de fábrica? Como que era aquilo? Então você vai dando ideias ao cliente e ele vai fazer, não, então eu tenho esse documento. Não, tem uma pessoa, agora conversando com você aqui, você falando isso, de fato, tem uma pessoa que viu isso. Então você constrói, você ajuda a construir esse cenário, reconstruir aquele cenário probatório,
e extremamente importante para o processo, a gente sabe, não adianta você ter o direito se você não tem como provar. Sim. Você ter o direito e não tem como provar é como se não tivesse. É até um dos métodos de triagem para você abrir mão de um caso, de um cliente, ou você contratar, né? Para você contratar o cliente. Se a pessoa não tem uma prova robusta, você, como primeiro juiz, tem que ter essa honestidade intelectual para falar, aqui não vale a pena. Carnelute, né? Você é o primeiro juiz do processo. Então, mas isso nos diferencia, esse aspecto. De você conhecer um chão de fábrica, de você saber o que é um relógio de ponto, sim, o que é um ponto eletrônico. Para que lado gira o motor, qual a diferença, eu brinquei da última vez, qual a diferença de talha, mão francesa e ponte rolante, porque muitas vezes pro juiz é tudo a mesma coisa, tem talha, explodiu. Mentira, porque isso mostra um desconhecimento técnico, de uma vivência ali que uma inspeção judicial do print da realidade de 20 minutos nunca vai trazer. Não, eu fui lá na fábrica, eu sei como é lá. Mentira, você não sabe, você acha que sabe. Mas não sabe, né, como a coisa acontece no dia a dia, né? E até para extrair isso do seu cliente. Acho que isso é importante. Quando você tem esse conhecimento, você vai fazer perguntas que você consegue extrair e cabe a nós. Sim. Fazer essa tradução é um outro idioma. Fazer essa tradução por uma petição, numa articulação, numa audiência, conversando com o juiz, na formulação de uma pergunta para uma testemunha, na formulação de uma pergunta para o preposto ou para o reclamante, a depender para quem você esteja advogando, tudo isso faz a diferença. E ajuda o juiz até, né? O advogado melhor instruído, ele ajuda o trabalho do órgão jurisdicional para a produção de uma... Porque quando o juiz percebe que você sabe o que você está procurando, porque acha melhor quem sabe o que está procurando, como diria o professor Homero, ele fala, esse cara não está aqui me enrolando. Ele está aqui, ele está sabendo exatamente que pé que está o processo, ele vai falar, opa, esse aqui eu tenho que dar uma lidinha lá. E aí ele começa. Você só ouviu o barulhinho dele olhando, ele está procurando. Então, assim, a sinergia acontece numa mesa de audiência, né? Muda. Agora, uma coisa também é fato, né, Luiz? Porque a gente também não pode exigir das pessoas a experiência que nós tivemos. Sim. Porque assim, mas, poxa, então eu tô assistindo os caras, agora vocês estão assistindo a gente aqui e falam assim, os caras vieram do chão de fábrica, os caras... Não, mas como é que eu corrijo isso? Ou corrijo não, ou porque de repente pode ser, você é um advogado de inspiração, as pessoas se inspiram em você, um cara que veio do chão de fábrica, que constitui um escritório, não herdou um escritório, e não tem problema quem herdou, não estamos falando, sabe, porque quisera você, temos herdado um escritório, mas estamos aqui, graças a Deus estamos aqui, né? Tem como isso também ser corrigido? Naturalmente que sim, porque primeiro que a gente não é bom em tudo. Sim, não. Você, nossa, o cara é bom em tudo. Eu adoro, Luiz, falar nas minhas aulas o quanto eu já errei. O que eu fiz de errado. Mas para dar aquela impressão que todos nós podemos ser um pouco melhor em todas as profissões. E quando você fala isso, você de uma certa forma, não é tranquilizar. A pessoa tem que estar sempre buscando, evitar errar. O que eu estou falando do meu erro é para evitar que ele cometa aquilo. Mas você vai cometer outros erros, porque vai errar quem faz. Mas você fala assim, as pessoas não estão sozinhas. Porque hoje no mundo digitalizado, que as pessoas só postam coisas bacanas. Pô, se você entrar na minha rede social, cara, eu sou o cara mais feliz do mundo. Eu dou aula, eu tenho meus carros velhos, adoro mexer com meus carros velhos. Eu tenho uma filha que é linda, acabou de nascer, a coisa mais linda, minha esposa maravilhosa. Pô, você vai olhar, o Thiago Menegal, esse cara estourou, hein, meu? Mas ninguém sabe as angústias por detrás do Instagram. Por trás do print da realidade. Meu irmão, o meu travesseiro sabe das minhas lágrimas, né? A minha cabeça sabe das minhas preocupações. E tá todo mundo assim. O problema é que hoje, talvez com nossa maturidade, a gente consiga enxergar isso. Talvez lá atrás, quando a gente começou, mesmo com toda essa experiência, o que nos perseguia era medo, era receio, era um monte de coisa. Né? E o que você falou eu acho muito importante, porque quando você mostra que você é suscetível a erro, mesmo estando nesse patamar elevadíssimo que você está, você mostra para a pessoa que tá tudo bem. Ninguém está contando os pontos que você está fazendo, né? E quando você aprende com o erro, na forma como você colocou muito bem, você usa essa diversidade a seu favor, né? E o erro, ele te ajuda muito a construir, edificar sobre uma base muito sólida, né? E o lance é esse, errar rápido, errar novo, e errar com consciência, né? E trazer algum aprendizado disso. E eu achei legal esse que você disse também da questão das origens, né? E essas pessoas que não têm essa vivência de ter feito uma transição de carreira, como nós fomos privilegiados por fazer,
tem saída, né? Porque é sempre o momento de você se relacionar. E o relacionamento ainda, ele faz total diferença, né? Na profissão da advocacia, principalmente, que necessita de uma socialização para ter um retorno financeiro. Porque, como a gente conversou tempos atrás, a gente bate muito nessa tecla, o consumo da advocacia hoje, ele é digital. Então, o coleguinha, o consumidor, ele não vai subir, vai lá na cidade, no centro, vai subir a escadinha, vai bater na sua porta hoje, vir tomar uma consulta. Até tem, mas um número muito menor. E como seria, então, na sua visão, para esse novo advogado, para ele conseguir fazer essa prospecção inicial, como ele deve, na sua opinião, se portar para, no final das contas, ter um pouco mais de cliente, ter essa empatia? Como ele consegue definir o público-alvo dele, a partir da sua vivência ali na... Meu irmão, vamos dividir, eu acho que isso em duas questões interessantes. Uma vez conversando com o professor Rubens Kindelman, um parceiro tributarista, gente finíssima, a gente fez um podcast, tivemos a oportunidade de fazer um podcast. Eu acho que a gente tem que dividir isso, e eu falo muito isso dentro do meu escritório. A gente tem que dividir isso talvez em dois momentos. O primeiro é saber que advogado e qual é o seu perfil. O perfil do Luiz Olivieri foi de constituir um grande escritório renomado na cidade de São Bernardo do Campo. Foi atrás... teve a captação do cliente, é um cara que capta cliente. E talvez isso, se você não tinha essa habilidade, você desenvolveu essa habilidade, né? E talvez por necessidade ou enfim, porque é natural seu, né? Total necessidade. Mas se você pensar por isso, todos nós, de uma certa forma, temos necessidade, mas tem coisa que você vai insistir, que talvez não vá vingar, porque talvez não seja o seu perfil. Então, e estou dizendo para você, e fique claro isso, que não tem problema não ser o perfil do advogado empreendedor, porque as pessoas podem olhar para o escritório e aqui sem demagogia, eu posso olhar para o Luiz Olivieri, um excelente escritório, uma banca legal, um cara inteligente, articulado, coisa tal, perfeito. Menegaldo está lá, tá também na trincheira, como você colocou, e a gente está sobrevivendo e com um escritório e coisa e tal, mas de repente não é meu perfil. Criar uma sociedade ainda individual com o meu nome, olha, Silva advogado, não sei o que eu falo Silva porque dentre vários sobrenomes eu também tenho Silva. As pessoas me conhecem como Thiago Menegaldo, mas meu nome é Thiago Trindade Abreu da Silva Menegaldo. Nome de barão, né? Cara, isso aqui é coisa nordestina, minha mãe era baiana, então eu quero homenagear todo mundo, né? Tem uma história rápida mesmo, tem uma história muito bacana por isso, porque era Thiago Trindade Abreu da Silva, com 13 anos, o meu padrasto, que é o meu pai de verdade mesmo, eu falo padrasto só pra entender o contexto, que é o meu pai. Meu pai foi lá e me registrou. Então, assim, meu pai verdadeiro, eu tenho o nome do meu pai verdadeiro, eu não tenho o nome do meu pai biológico, entendeu? Entendi. E aí ficou com esse nome, porque na época eu não podia tirar. Enfim, coisas da vida. As pessoas me conhecem como Thiago Menegal. Então, às vezes a pessoa pode ter esse perfil de falar assim, eu quero montar um escritório. E aí cabe bem a pergunta, né? Como é que eu vou... E eu posso ter um outro perfil que eu falo assim, cara, eu não quero esse tipo de dor de cabeça. Eu quero ser advogado. Eu quero ser um advogado, trabalhar num escritório. Cumprir o prazo, fazer... Eu quero cumprir o prazo, mas eu no final do mês, eu não quero saber se o MLE, se saiu, se não saiu. Eu não quero. Eu quero ter a minha tranquilidade, eu quero ter a minha estabilidade. Assim, e tá tudo bem. E tá tudo certo. Assim como na nossa... E dentro do nosso... negócio, por exemplo, tem muitos colegas nossos que falam assim, eu quero advogar só para a empresa. Por qual motivo? Estabilidade financeira. Então, como assim? Contratinho todo mês. Você tem um contrato que você recebe por mês, você atende aquela demanda e tá tudo certo. Você não fica dependendo de um juiz liberar um alvará, de um processo que não anda. E nós temos esse perfil. Que aí volta para uma questão de educação financeira, dos perrecos financeiros da vida que a gente teve que aprender. Então, num primeiro momento, se eu sou esse advogado que não quero me desenvolver na captação de cliente, não quero instigar isso, eu quero trabalhar no escritório. Você vai ter que ser bom para trabalhar em bons escritórios, para, de repente, dependendo de como você formula o seu contrato com o escritório que você é associado, você vai ter um percentual dos processos, então você precisa ser bom naquilo, até para assegurar uma melhor remuneração, um melhor honorários, independente se o cliente é direto seu ou é um cliente do escritório e você está trabalhando para esse escritório. Tá tudo bem. Eu quero ser um advogado empregado, quero trabalhar na indústria. Tá tudo certo. Seja um excelente advogado, vá lá no LinkedIn. O LinkedIn não serve só para isso, naturalmente, mas vai lá, vai procurar um emprego seletista. Quero ser um advogado seletista. Qual é o problema? Nenhum problema. A questão é que, de uma certa forma, a própria OAB vende dessa forma. A própria OAB vende. A OAB, isso é uma opinião, tá? Não tô falando, e aqui eu não estou não é
Papo institucional. Não é um papo institucional, é um papo Thiago advogado. Não estou falando pela OAB, estou falando pelo Thiago Menegal. Eu percebo que a OAB, ela direciona muito mais as suas atividades para pessoas que querem empreender como nós. Autonomia para cima. E acaba, não esquecendo, mas assim, você não tem um foco mais voltado para esse público, que é o seletista, que você vai fazer os eventos, se o cara quiser, mas você faz um evento às 3 horas da tarde, a gente consegue na OAB às 3 horas da tarde. Por quê? Porque são donos do escritório. Agora chega um advogado associado seu que tem um prazo para cumprir, que ele fala assim, olha, eu vou lá porque vai ter um evento, você fala assim, pode ir. Não dá, né, velho? Não é fácil. Não dá pra você largar. Então, tem essa questão. Mas tá tudo certo. Agora, vindo para este universo de como a gente começa hoje, cara, de fato, o que a gente tem visto? Primeiro, eu vejo violação de tudo quanto é lado da regra de marketing. Nós não estamos... Eu estive a oportunidade o ano passado, eu tirei férias, eu e minha esposa, um casal de amigos, e a gente estava em Nova York. Pô, dando um rolê, tá? E eu tirei uma foto, postei até no meu Instagram, uma foto assim, eu apontando para cima da porta do metrô de Nova York, um advogado com uma... Eu não me lembro o que era, mas assim, olha, se você sofrer um acidente, me ligue, pá, não sei o quê. Quer dizer que aquela promoção de um oferecimento de serviço jurídico estampado no metrô. Aqui no Brasil isso não pode. Já vi memes, né? O cara da Kombi vendendo divórcio, que rodou um tempo atrás. Bom, era um meme, naturalmente. O cara, olha, faço divórcio por não sei o quê, não sei o que lá. A gente não pode colocar um megafone hoje, passar aqui na nossa Avenida Central, Marechal, Pamonha. Faça sua reclamação trabalhista comigo, faça o divórcio. Não, a OAB veda esse tipo de coisa. Eu acho que assim, você vai ter que direcionar. Hoje, esse mundo, o mundo tecnológico, os marketings digitais, com toda essa cautela, hoje se transforma, o que eles fazem? Eles transformam, cria-se muito conteúdo, né? Acho que o primeiro passo é criar, você cria conteúdo, na historinha do Saiba Mais, você não fala, olha, ligue para mim, você não pode fazer isso, liga para mim. Você transforma isso em conteúdo para ir tentando conquistar esses clientes. Mas pensando na questão old school, porque vem uma parte disso, mas eu vou falar por mim. Hoje, a minha captação, ela é muito maior do boca a boca das pessoas que eu atendi, porque parece que isso vai criando uma rede. E que hoje ainda me dá resultado. Então, às vezes eu entro numa sala de aula, por exemplo, eu falo assim, alguém aqui vai advogar para parente? Ou mesmo na outorga, de entrega de carteira. Os caras falam, não vão porque se prega na faculdade, não advoga para parente. Viu, meu? O cara vai chegar no domingo, você vai estar tomando cerveja, o cara pergunta do processo dele. Mas, meu parceiro, quando você não tem cliente, você vai advogar para quem? Se aparecer seu tio chatão lá, que enche a lata de cerveja e vai ficar te perguntando sobre o processo dele, você vai advogar pro cara. De repente, é um êxito ali, outro êxito aqui, e a coisa também começa a andar até mesmo por aí. É difícil, sabe, Oliveira, a gente julgar algumas condições, principalmente advogar para parente, ou mesmo há uma defesa institucional para a gente não aviltar honorário, né? Então, assim, se eu chegar para você hoje e falar assim, Oliveira, quanto você me cobra para fazer uma audiência? Eu tenho certeza. Você fala assim, não, tem uma tabela, meu irmão, me manda o número do processo, eu vou estudar o processo, quero saber, ou uma sustentação oral. Eu vou fazer isso daqui, não sei o quê. E eu vejo muitas vezes colegas que não tem essa. Ele vai lá e fala assim, eu cobro X reais, ou escritórios grandes, fala assim, eu pago miséria. R$100, R$150. Assim. Pô, às vezes nem isso, cara. Conversando, nem. O cara faz 3, 4, 5 audiências. Tem uma subclassificação, né, da profissão hoje, o audiencista. O audiencista, ele ganha no volume, né? E eu entendo, eles pagam muito baixo mesmo, os grandes escritórios, tem até uns correspondentes, né, que fazem essa... preciso de tantos advogados da Barra Funda, tem essa pauta aqui, quem se habilita? Meu irmão, e aí? E você vai negar, tudo bem, é errado eu cobrar, eu aceitar fazer uma audiência. Esses dias eu levei meu terno para lavar, 2 ternos, 160 conto, R$80 cada um. Tem um cara recebendo menos que R$80 para fazer uma audiência. Se eu fosse nessa onda, eu entrava na sala da OAB, eu não ia nem tomar café, porque se eventualmente o café cair no meu terno, eu já tomei prejuízo. Eu vou ter que mandar lavar o terno. Já é mais do que eu tô cobrando, você entende? Entendo. Então, mas ao mesmo tempo, e eu sei dessa dor, porque eu também já cheguei na minha casa um dia, apertei o botão da lâmpada e não acendeu. Sabe por quê? Porque na época a concessionária cortou por falta de pagamento. Então, meu irmão, entre você me estabelecer, olha, para não avilte os seus honorários e eu acender a luz da minha casa ou dar alguma coisa pro meu filho comer, me desculpa, eu vou ter que ir por este caminho, não tem jeito. Né? Então, a gente tem muito que pensar, às vezes eu vejo muito essa crítica, mas a gente tem que pensar um pouco.
nessa situação, que muito me preocupa. E não é para desanimar ninguém, não. Mas às vezes eu vejo assim, a advocacia, ela está se tornando uma segunda profissão. As pessoas não estão conseguindo se manter com a advocacia. Já percebi isso também. Isso é triste. E aí, mais uma vez, eu te parabenizo por essa iniciativa. Porque é uma forma de dizer assim, A saída. Tem saída para isso. Persevere. Né? Não, às vezes, o ganhar menos num determinado momento é investir também. As pessoas acham que investimento, eu preciso investir na advocacia, eu vou fazer um curso. Às vezes não. Às vezes o fato de você ganhar menos, mas perseverar na advocacia também é investimento. Eu percebo isso porque as pessoas não se dão ao tempo, né, da maturação da carreira, né? Querem o imediatismo, eu quero ser o influenciador naquele exato momento e pego o print da realidade dele e quero ser aquele cara agora. Na hora que ele chega lá e vê que o dia a dia não tem nada a ver com isso, que é o segredinho, né, daquele filme da Disney lá, do Soul, não sei se você já teve a oportunidade de ver, é um filme, é um desenho para adulto, em que o cara, ele tocava piano e ele tinha um sonho de tocar numa banda de jazz de uma moça, que era a melhor no segmento, mas ele dava aula numa escola pública. E aí ele foi chamado por uma entrevista lá para fazer um teste com essa mulher, fez o teste, passou, na hora que ele estava indo embora, ele caiu num buraco na rua e morreu. E aí quando ele morre, ele vai lá pro céu, tal, da animação, e por alguma razão ele consegue dar um somebody love e ele volta pro corpo do cara, né? Do corpo dele. E aí ele vai fazer a primeira apresentação, ele tem um baita de um sucesso, ele se sente realizado, todo mundo aplaude, e aí na hora de ir embora, a mulher que ele era fã, né, que é a cantora lá da banda dele, e ele chega pra ela e fala assim, mas e agora? O que acontece? Aí a mulher fala pra ele assim, amanhã você chega uma hora mais cedo e a gente faz tudo de novo. Aí o cara falou, é isso? É isso. Aí ela falou pra ele a parábola do oceano, falando que a tartaruga o peixe chegou pra tartaruga e falou, oi tartaruga, tudo bem? Eu queria saber como eu faço pra chegar no oceano. Aí a tartaruga falou assim, como assim? Você já tá no oceano. Aí o peixinho falou, não, isso aqui é só o mar. Eu quero saber como eu faço pra chegar no oceano. Entendeu? A piada é tipo assim, às vezes o segredo tá em fazer todos os dias aquela coisa que você faz com amor, repetidamente, como se fosse o primeiro dia de trabalho. Eu tenho ali na entrada do escritório, eu coloco umas piadinhas internas lá, da pessoa que está fazendo aniversário, e coloco tem um cartazinho escrito, bem-vindo ao primeiro dia de trabalho. Não só para ter aquela lembrança, para eu lembrar que eu tenho que fazer o meu arroz com feijão igual todos os dias. Eu vou mandar um áudio falando do meu prazo para o meu cliente todos os dias, para ele não cair no golpe do falso advogado e ele não pagar um aplicativo para mostrar como é que tá o andamento do processo. Publicou, eu mando, oi, tudo bem, Thiago, tudo bem? Passou para te dizer que saiu o laudo do seu processo, graças ao nosso trabalho foi favorável, agora é só aguardar a audiência que está marcada para o dia tal. Eu vou fazer isso 1 hora do meu dia, mandando para todas as pessoas, mas aqueles 30 segundos do áudio trouxe uma tranquilidade pro cliente, que ele vai chegar lá pro outro amigo dele, na hora que estiver no banheiro medindo os pipis na hora de fazer o xixi, o seu advogado manda o áudio pra você de como tá o processo? Não, o meu manda. Se eu ligar pro seu advogado agora, se você ligar pro seu advogado ele vai atender, o meu ele vai responder agora. E as pessoas não se dão conta disso, que o sucesso muitas vezes é fazer isso todos os dias. E só vai saber isso quem se der a oportunidade de fazer o pretinho básico. Não tem que inventar a roda, não tem que fazer... Eu vou esperar o meu grande inventário. Não vai acontecer, colega. Para 90% das pessoas, o grande inventário, que é o sonho do advogado lá, vai acontecer. Não vai acontecer. Mas, Olivieri, eu lembro que eu estava na pós-graduação e eu não tinha passado ainda no exame da OAB. Eu me formei em 2008, prestei o exame em 2008, passei. Finalzinho de 2008, me tornei advogado. Final, meu último trimestre. Em 2009 começa a advocacia. E eu ia para pós-graduação, eu lembro, o doutor Silvio, ele tinha um escritório em Peruíbe, gente boa, lembro muito dele. A gente não se fala, mas perdemos o contato assim, mas o cara é gente boa. E eu me lembro que naquela conversa, o molecão e tudo, ele falou assim, não, saiu uma grana lá, saiu um alvará, eu comprei o carro para minha mulher. Aí eu fiquei pensando, falei, cara, como assim? Com um processo, você compra um carro zero? Na época, assim, né? Isso era para mim, era um negócio assim, tão distante. Mas tão distante. Quando que eu poderia imaginar que um processo, com honorários de um processo, eu compraria um carro zero? Primeiro honorário, meu parceiro, foi um cheque que um cliente deu para nós, que eu e meu sócio, nós fomos lá na Calunga, compramos uma Epson, e na época não tinha Epson EcoTank. Você comprava o kit apartado e era tudo impresso, então você tinha que imprimir um monte de folha, porque
Se fossem duas reclamadas, então era a contrafé para todo mundo, então você gastava um dinheiro danado, era uma despesa enorme com tinta e com papel e coisa e tal. E o negócio não funcionava e eu vi o meu sócio pegando uma faca de cortar pão e ele cortou a impressora para poder passar o caninho da tinta que economizava. E eu falei, cara, é o cheque do primeiro honorário, comprou uma impressora e passou um tempo. Muito trabalho. Pô, compramos uma sala nossa, pequenininha, bem pequenininha, mas com honorário de processo. Chega o momento. Sim. Mas vou dizer pra você assim, eu fui dormir num dia e no outro eu acordei. Imagina. Mas olha, às vezes você nem percebeu o que você falou, mas essas frases que você colocou agora, elas são de uma importância tão grande e eu vou traduzi-las com uma outra linguagem para você. Geralmente, eu vejo que não o profissional da advocacia somente, mas todos os outros profissionais deslumbrados, os emocionados, quando eles começam a ganhar uma contraprestação financeira adequada, o cara ele compra uma casa na praia, o cara ele compra um Astra novo, vai lá. E o que ele disse é uma coisa que eu assino embaixo. Quando você devolve o seu lucro para o seu trabalho, o trabalho te devolve muito mais. Quando você devolve para o escritório em equipamento, em treinamento, em alavancamento pessoal é uma expressão usada pelos economistas que diferem em dois tipos, o alavancamento pessoal e o alavancamento financeiro. O alavancamento financeiro é você tomar um dinheiro barato e fazer uma dívida inteligente para você alavancar patrimônio. E o alavancamento pessoal é você colocar pessoas boas do seu lado para você conseguir estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, quando você diz isso, que o dinheiro que você começou a ganhar com o seu trabalho, você devolveu para o negócio, você já está na frente e está dando um recado muito importante para todas as pessoas. Ganhou um dinheirinho, investe no seu trabalho. Investe numa iluminação, investe num computador melhor, investe num treinamento, num curso de pós-graduação, no seu equipamento, numa pessoa boa para te ajudar. Uma pessoa que faça as coisas melhores do que eu faria. É isso aí. Não é? E as pessoas geralmente erram muito nisso. Você vai ver o advogado que chegou lá na frente, ele estava lá no topo e todo mundo vai envelhecer, né? Todo mundo... As glórias do homem são passageiras, como diria o Papa lá, quando vai tomar posse, né? E as pessoas acham que sempre vão estar na crista da onda. E na hora que a realidade vem, dá um choque. Então, ainda mais para quem trabalha como a gente só com CPFs, você ganhou um honorário hoje, você já não pode ir lá e tal... Partiu, né? É isso aí. Partiu Fernando de Noronha. Não, esse dinheiro aqui eu tenho que guardar, porque eu tenho que pagar o 13º, eu tenho que recolher imposto, vai ter as férias, tem o recesso. Não entra dinheiro entre dezembro e abril, porque a galera não tem outros interesses. É muito difícil isso, e as pessoas não têm esse traquejo. E a parte administrativa é onde que a maioria das pessoas erram, né? Que eles não veem o pensamento curto, médio e longo prazo. É imediatismo. Vou trabalhar para pegar o processo, vou pagar o boleto. E tudo bem ser generalista naquele momento de início para a gente ter o pulmão. Mas chega uma hora que é muito importante afunilar isso, deixar de ser o generalista e começar a ser um especialista, para ter definição, pelo menos como eu faço, definição, meu tipo de cliente está aqui, sem nenhuma maldade, sem nenhum só. Eu escolhi trabalhar com esse tipo de perfil de pessoas porque eu tenho a empatia, porque eu já sei o que eu estou procurando lá do caso dele, eu vou conseguir prestar um serviço melhor para ele. Sim. E chega alguém de família, sentou para mim e falou assim, era uma vez, acabou, eu odeio, eu não quero saber. Não me conte do seu filho, não quero. Eu brinco, às vezes que cheirou pó na nossa área é insalubridade. Doutor, cheirei pó. Pô, peraí, isso aí é insalubridade. O 57 para mim cabe às empresas. É o 157 da CLT. Eu até brinco com o pessoal, falo assim, vou falar do artigo 157 agora, mas da CLT, podem ficar tranquilos, né? E é muito legal. E assim, para esses jovens para quem você dá aula, o que você percebe? Você sente, eles transparecem para vocês quais são as maiores dificuldades que ele vem na profissão? Eu acho que... Você falou que ele é advogado e contador, e além disso... A gente perde profissionais... e super entendo isso. A gente perde os profissionais muitas vezes porque eles precisam, aí é uma questão de necessidade, eu preciso ganhar mais. Eu preciso, nesse começo, eu não consigo sobreviver. Bom, você tem os emocionados, né? O cara que, é o que você falou, o imediatista. Não, agora sou advogado porque eu gostaria muito de entregar numa solenidade de carteira, uma carteira
de advogado, uma chave de um carro importado, um secretário ou uma secretária, uma chave de uma sala, fala assim, olha, a OAB, não, a OAB não proporciona isso. A OAB te dá uma ferramenta para você trabalhar, que é a sua carteira de advogado. O que você vai fazer agora, daí para frente é contigo, meu parceiro, né? Então, e você percebe que a gente perde as pessoas exatamente por isso, seja por uma segunda profissão, ou muitas vezes por não ter a paciência de maturar, e precisa ter essa paciência para maturar. Eu não sou seu concorrente, você advoga para reclamante, eu também. Nós não somos concorrentes, nós somos parceiros. Se me dá uma dor de barriga, eu vou ligar para você e falar, Oliveira, eu tô com uma situação aqui, como é que eu faço? Meu parceiro já teve essa situação aí? E a gente vai... Por quê? Porque tem mercado para todo mundo. Ao mesmo tempo que a gente enxerga, por exemplo, hoje nós já estamos... Tem um amigo meu do Paraná que ele fala que o número da OAB em São Paulo já está quase virando CPF, ele é tão grande. 500 e pouco, né, cara? É muito advogado, mas muito advogado que está enfiado num banco, trabalhando sem problema, está empregado numa outra área, ou o cara é advogado porque a nossa profissão também tem um negócio que particularmente, assim, é o status de ser advogado. Sou advogado. Cara, eu não gosto de carteirada, eu acho que isso empobrece, né? Meu irmão, tem uns caras que tem carteira, com brasão escrito advogado, assim, né, e anda com aquilo no painel do carro, né? Você acha? Tem, tô falando pra você que tem. Mas assim, é um orgulho, não tô falando, eu me orgulho de ser advogado. Eu acho que nasci pra isso mesmo. Primeiro porque não fui eu que escolhi a profissão que me escolheu. Eu sempre arrumei treta na rua, defendendo o direito do alheio. Se eu vi uma situação injusta, não, na minha frente não vai fazer isso. Já era o espírito do advogado em mim. Sempre gostei muito disso. E essa galera talvez esteja um pouco sem paciência para esperar esse período de maturação. Falta educação financeira para eu me manter na profissão. Principalmente nós que estamos aqui, no escritório, todo dia. Por quê? Você foi soletista e eu também. Meu irmão, 5º dia útil é o pagode. É isso aí. 5º dia útil cai o pagode. Dia 20 é o vale e dia 5 é o pagode. Eu faço uma prestação no seu Bahia, já contando, vence dia 7. E o que vai ser? A prestação é disso, tanto. Aí você começa a fazer conta, não dá pra... Você não tá preocupado se o negócio vai bem ou vai mal, por quê? Seu salário no 5º dia útil tá lá na conta. Então você faz... E eu era assim, eu gastava, gastava tudo, mas eu torrava. Quando tinha salário, porque sabia, aquele fixo e tá tudo certo. Quando eu me tornei profissional liberal, que não tem mais data agora, não é o 5º dia útil. O 5º dia útil agora eu tenho uma obrigação, eu tenho que pagar as pessoas que estão comigo. Então mudou, não entra, agora sai o dinheiro, né? E exatamente o que você falou. Eu não posso ser um emocionado, porque vai cair dinheiro na conta para você comprar um carro zero, vai, mas naquele mês você não pode comprar um carro zero. Você vai pegar o que você ganhou, vai guardar, paga as continhas do mês e deixa pro próximo mês. Se for legal de novo, beleza, guarda. A hora que você tiver um pulmão financeiro que você consiga enxergar lá na frente e fala assim, agora tá tudo bem, a gente também não vai viver eternamente mais um dia, fechado dentro de casa, não posso gastar porque não sei mês que vem, não, pelo amor de Deus, não seja esse avarento. Não vai ser, não entra com essa avareza. Mas também não seja o deslumbrado que vai catar uma grana e vai andar com puta de um carrão. No primeiro mês você vai ter o dinheiro e no segundo mês talvez você não consiga colocar nenhum combustível no carrão que você comprou. Sim. Meu irmão, uma vez eu vi isso do presidente do TRT da 2ª região, Valdir Florindo. Ele falou assim, gente boníssima. Tudo tem dois lados. Tudo tem o lado bom e o lado ruim da vida. Exceto o LP do Phil Collins, que os dois lados eram bons. É verdade. É verdade. Então tudo tem o lado bom e o lado ruim. Eu vou ganhar o fixo por mês, tá bom? Você é previsibilidade, segurança, ok. Não, eu quero ser... Não digo nem arrojado, porque eu não me considero um cara arrojado. Mas eu sou dono de um escritório. Você é dono de um escritório. Tem mês que eu brinco com todo mundo. Tem mês que, estouramos no norte. Mas em 3, 4 meses você bate lá. Se você não tem um pulmão financeiro que equaliza isso, você vai fugir da advocacia. Você vai falar assim, não dá. E isso desestabiliza todo mundo que está trabalhando com você também, porque você transparece quando... É natural você transparecer quando você está passando por uma situação de adversidade. Não tem sangue de barata, né? Então, ter essa educação do jeito que você disse muito bem também é fundamental. Eu diria fundamental. A pessoa que não consegue vencer suas paixões ali, submeter sua vontade naquele momento, e ter essa mentalidade de que o bem-sucedido, ele investe primeiro e gasta o que sobra, e continuar gastando primeiro e investir se sobrar, fadado ao fracasso. É verdade ou não é? Verdade. E você comenta uma coisa assim, poxa, eu investi como você investiu também. A sua estrutura é muito legal. Então isso demandou. Esse espaço seu é muito bacana. Você devolve isso, você investe consciente. Porque também já vi pessoas que falam assim, ele começa contratando secretária, 2 estagiários, um advogado, aí ele compra a melhor mesa, a melhor cadeira
o melhor terno, talvez com dinheiro de um processo. Então, ele não gastou à toa, ele investiu tudo Na teoria da aparência. e o mês que vem. O raciocínio é o mesmo. É o mesmo. Então você tem que ir na dosagem. E qual é? Isso não tem. A faculdade não nos ensina isso. Talvez os caras de economia, esses caras. Pô, um negócio que eu não fiz e que eu acho que todo mundo tinha que fazer é aquele programa que o pessoal faz um treinamento para microempreendedor do Sebrae, os cursos do Sebrae. Cara, aquilo é para qualquer tipo de negócio. Sim. Então, se você identifica que você tem um perfil, que você quer. E não é só querer ser o dono, você tem que ser identidade mesmo. Assim, eu quero ser o dono do escritório, quero ser o dono do seu nariz. Todo mundo quer ser dono do seu nariz. Tem pessoas que têm a aptidão para isso, outras não. Se você não tem, você vai desenvolver. Esse é o primeiro ponto. Se você quiser desenvolver. Eu acho que a gente consegue se desenvolver em tudo. Né? Tem pessoas que já nascem com essa aptidão de ser um empreendedor, de ter... Pô, você conhece, eu conheço, todo mundo conhece. Casos assim, de sucesso, que você fala, caramba, é pautado na coisa... de ser da pessoa, intrínseca à pessoa mesmo, né? Não é o cara que buscou essa formação. Mas esses cursos nos dão uma visão de negócio, nos dão uma visão de como estruturar um escritório. Hoje, por exemplo, você tem os coworkings, você tem as salas da OAB que você consegue atender. Então, a gente não precisa também sair montando um negócio astronômico e falar assim, não, eu quero uma fachada, não precisa. Você começa pequenininho. Para quem está começando, se você teve a sorte de trabalhar no escritório, dar um escritório, pô, já adiantou bastante disso, né? Desde que você valorize toda aquela história, aquele momento que você está pegando, que isso é importante. Mas, pô, eu estou começando do nada, do zero. Porra, a OAB tem uma sala que você consegue atender. E aqui eu falo que ninguém gosta de pagar. E não estou falando isso porque sou da diretoria da OAB, porque amanhã eu vou deixar de ser diretor. Hoje eu estou diretor, amanhã é o Thiago Menegal, está tudo certo. Mas, de uma certa forma, comparando com outros conselhos, minha esposa é veterinária, eu não vejo o conselho dela disponibilizando, por exemplo, um pequeno consultório para fazer um atendimento. Não vejo. E paga o mesmo valor que nós. Não existe. Paga o mesmo valor que nós. Então, essa questão, por exemplo, da OAB dar essa oportunidade, isso é interessante. Você consegue atender um cara ali, às vezes pedir uma procuração, fazer um contrato, depois você vai trabalhar na sua casa. Se você já tem a condição de alugar um espaço, de repente você vai trabalhar só no online, que é o que a gente está falando aqui. Hoje, eu já tenho gente, processo Pernambuco, Rio de Janeiro, Bahia. Você começa... Por quê? Porque o online também está nos proporcionando isso, né? Você está se posicionando como especialista num determinado assunto, que é o que você falou, você tem que ter um nicho, eu acho que isso é legal. No início talvez você não consiga escolher muito, mas depois você consegue. Então você vai afunilando. Mas tem um tempo de maturação para tudo isso. Isso. Né? E sabe o que eu acho? O tempo de maturação existe, mas sabe o que eu percebo também? Não sei se você tem essa impressão, e eu sei a resposta. Nós não aprendemos na faculdade, nem em pós-graduação, processo de venda para advogado. Na faculdade não se ensina porque não é uma matéria cobrada pelo exame da OAB, por exemplo, nem para você entrar no mestrado, nem tem essa cadeira no mestrado, num doutorado, numa universidade. E aprender processo de venda dentro do provimento 205 e do Estatuto da OAB, da Lei de 1906, é fundamental para aquela pessoa que não tem um público-alvo segmentado, como o nosso caso, por conta das origens e por conta da empatia, do rapport e tudo mais, mas o processo de venda, quando você estuda isso, tudo é possível aprender pelos livros, por vídeos, tá? A internet tem muita bobeira, mas ela traz muita coisa boa para quem está disposto a filtrar e fazer esse esforço de todo dia fazendo alguma coisa, sabe? Aprender processo de venda para se vender, que não dá para se enganar, né? É proibido vender, é uma piada, né? Porque nós nos vendemos o dia inteiro, sim, a todo momento. Se você estiver lá no estádio se envolver numa briga, você vai no determinado... Opa! Eu consigo te ajudar nesse problema aqui. É isso aí. Né? Já na internet você não pode fazer isso, né? Opa, porque ainda é vedado. E estudar processo de venda, o jovem advogado, na minha opinião, ele tem... O jovem, o médio, o velho, tem a obrigação de fazer. Porque nós vivemos uma transição, como já dissemos aqui. Nós viemos de uma sociedade 100% analógica. Estamos numa sociedade que tem os totalmente analógicos estão falecendo. Nós estamos vivendo agora um intermediário, que somos nós, analógico, digitais, e estamos com 100% digitais que estão pegando a carteira da OAB hoje. Isso aí. A forma como a gente vende o nosso trabalho hoje, esse vídeo que nós estamos fazendo hoje aqui, 10 anos no futuro, ele pode ser totalmente obsoleto. Não existe nenhuma certeza que não se torne obsoleta em 24 horas. Será? Então, o grande desafio é a gente tentar fazer uma viagem no tempo
para entender quais serão as tendências de mercado nos 10 anos no futuro. Hoje, por exemplo, quando eu faço um vídeo na internet falando sobre determinado assunto, vou falar sobre auxílio acidente, ou sobre aposentadoria por invalidez, ou sobre adicional de insalubridade do cara que tem contato com produto químico, ou da periculosidade pro motoboy. Agora o cara tá achando lá que todo mundo tem uma CG e tem periculosidade. Não é isso. Então, quando você faz esse vídeo informativo, quando eu falo, por exemplo, de uma doença ocupacional, como eu penso hoje, Luiz, eu tô falando de mim, eu tô fazendo uma viagem no tempo. Por quê? Porque o meu público-alvo hoje, muito respeitosamente, sem querer, ele não tá no Instagram, porque eu trabalho pro público digital analógico. Ele tá no Facebook, ele tá lá no TikTok, o cara que vê lá. Mas ele não tá no Instagram hoje. Mas tem um negócio chamado fixação da identidade. Eu tô fazendo aquele vídeo, não é pra eu ter um cliente hoje, que eu tô mostrando um conteúdo pra ele, não tô falando pra ele, vem em mim que hoje é seu último dia. Jamais faria isso. Mas eu tô fazendo uma viagem no tempo para fixar minha identidade pro cara que adoecerá em 10 anos. Sim. No futuro. Sim. Entende? Então eu acho que essa é uma das grandes sacadas, da gente usar essa tecnologia que está à nossa disposição, é relativamente gratuita, para a gente dimensionar qual vai ser o meu custo por aquisição de cada cliente. Já tinha feito essa conta? Quanto você paga para atender um cliente no seu escritório? Existe um custo da pessoa que está trabalhando, da luz acesa, do café, da água, da minha hora, dos impostos que eu estou pagando. Então, o custo de aquisição de um cliente analógico é X. E qual é o meu custo de aquisição por um cliente digital? O Provimento 205, ele me proporciona eu fazer como é que é a expressão? Impulsionamento ou patrocínio, não sei, de um determinado vídeo. Então, aquele determinado vídeo, ele vai na internet e, a depender do conteúdo postado, ele vai atender determinadas camadas da população. Um caráter informativo, ele vai pegar, na linguagem dos marqueteiros, topo de funil, e o processo de venda, ele é um formato de funil. Você vai trazendo informação, conscientização, até chegar no fechamento. Tem um trabalho muito grande e muito complexo, que vale a pena você estudar. E então, esse trabalho para você entre a informação e trazer um cliente para um contrato, ele é muito distante e ele tem um custo que a gente não percebe. Então, quando você faz essa viagem no tempo, é fundamental que o advogado análogo é muito ruim de colocar, analógico, digital, e o digital comece a entender, para que lá na frente ele consiga segmentar um público efetivo e ele já saber as melhores práticas que ele pode fazer hoje dentro do Provimento 205, né? Que talvez no futuro próximo ele vai ser totalmente alterado, né? Porque lembra que a gente estava conversando? Na minha forma de ver, eu acho o seguinte, que as pessoas hoje que estão na nossa administração, e não estou falando que é uma coisa ruim, tá? É uma coisa lógica, é uma coisa da evolução nossa. Não existem pessoas 100% digitais na nossa profissão, nos conselhos de administração. E não é uma exclusividade da advocacia. Na medicina também, analógico digital, na engenharia também, na fisioterapia, na veterinária, em todos os ramos de atividade. Quando essas pessoas 100% digitais, que você está entregando na carteira da OAB, começarem a compor essa base de pessoas que formam as legislações aplicáveis à regulamentação da profissão, e as pessoas que decidem se aquela conduta a partir da nova legislação ou da legislação em vigor é um fato típico para eventual punição ou não, essas pessoas mudarem, o posicionamento talvez seja próximo daquilo que você viu no outdoor lá de Nova York. Faz sentido isso para você? Todo sentido. Tá, é assim, mas tem um ponto também, né, Oliveira, que a gente consegue hoje talvez trabalhar com uma ideia de futuro. Mas eu também tenho a preocupação, porque quando eu falo imediatismo, o imediatismo não é só para ficar rico. Às vezes tu tem o imediatismo para comer. Sim. Entende? O que o advogado que é recém-formado vai fazer para comer? Pois é. Então, por isso que eu falo que sempre tem uma questão de uma segunda profissão. Tem um período, muitas vezes, de transição para isso. Eu lembro que quando eu fui contratar a estagiária lá do escritório, e disse ela ia sair do emprego para investir. Olha que interessante. Ela vem para ganhar menos, porque ela não estava na área do direito. Eu disse a ela o seguinte: você vai para sua casa, por mais que a pessoa tenha eufórica, né? Está no escritório, imagina um acadêmico que vai trabalhar no seu escritório. Ele fala, cara, eu vou trabalhar no Olivier. Pô, um escritório legal, não sei o quê. O cara tá eufórico, ele quer porque quer. Mas a gente tem que pensar 2 passos para frente, que vai chegar o quinto dia útil, você vai pagar uma bolsa auxílio que talvez não cubra as suas contas. Então você vai perder a motivação
por uma questão financeira. Ou talvez porque, de fato, não é só motivação, é porque talvez aquele não te atenda, você não vai comer, parceiro. A gente tem que entender isso. Aí eu disse pra ela assim, gostei muito de você. Agora não depende mais de mim, depende de você, mas eu não quero resposta agora e nem amanhã. Você vai pra sua casa, você vai conversar com a sua mãe, você vai equilibrar essa conversa. Pensa, e você me dá a resposta em 2 dias. Você me escolheu, me dá a resposta em 2 dias. Pra saber se é exatamente isso que vai te atender. Porque não adianta você estar eufórico aqui. Muitas vezes o cara pega a euforia da carteira, monta o escritório de forma, não sei o quê, e acha que vai ter uma fila de clientes e que na primeira audiência vai ter um acordo, na terça-feira sai a sentença, na quinta execução, na sexta o alvará. A gente precisa de caminhos para isso. Eu, cara, no começo da advocacia, vou dizer para você que o nosso escritório até hoje, um cliente que até hoje, desde o começo, eu administro locação. Tem contratos de locação. Eu faço os contratos de locação para um cliente meu. É um dinheirinho fixo que tem ali, né? Que ajuda pra caramba, porque você paga os contas do escritório, assim, Gira. E tá rodando o negócio, você entendeu? Como eu consigo me manter com isso? Outra coisa é estudar. O que vai diferenciar? O que difere o jovem advogado do Luiz Olivieri com tantos anos de experiência? Pô, cara, você tem uma bagagem, quantas vezes eu com meu sócio falei assim, cara, um dia que a gente. Não vejo a hora de chegar num dia que a gente. Nossa, quantas horas de voo a gente tem, né? Porra, mas isso já tem. Isso já tem desde quando a gente se formou. E até hoje eu tenho esse sentimento. A ansiedade antes da audiência, quando vai começar aquela emoção de quando você sobe num palco para dar uma aula, fazer uma palestra, quando você vai fazer uma sustentação, como se fosse a primeira vez. E é muito legal. É o que eu falo assim, quando eu comecei a advogar, eu ficava tenso um dia anterior da audiência, às vezes aquela audiência pesada, eu ficava tenso. Eu estudava o processo todo. No começo da advocacia, eu pegava o processo todo, lia. O problema do cliente me angustiava. Eu falava assim, eu preciso resolver isso. Eu não posso errar, eu tenho que fazer a pergunta certa, eu tenho que chegar cedo no fórum, já tenho que orientar, conversar com as pessoas, saber o que eu vou ouvir delas, saber se eu vou de fato ouvir, se o depoimento dela é importante ou não. Aquela expectativa. E hoje parece que eu tô no começo, porque eu tô sentindo exatamente essa mesma coisa, tô sentindo tudo isso. Isso renova, né? Todo advogado precisa de um psicólogo. Quando eu comecei a advogar, eu achava, e hoje eu também acho que continua precisando, porque a gente acaba se envolvendo com essas questões. Agora, nessa transição, por exemplo, e aí eu falo da importância muitas vezes da família, coisa e tal, porque nessa transição eu era seletista, muitos anos de empresa. Eu tinha um fundo de garantia, eu falei assim, bom, eu vou sair daqui, na época não tinha projeção do aviso prévio, era aviso prévio de 30 dias e coisa e tal. Eu falei assim, bom, com a grana que tem agora, da rescisão, eu me mantenho X meses, vou arriscar, porque também existe um risco. Você não pode fazer besteira. Então, eu olhava o saldinho da minha conta, que tinha lá, fundo de garantia de alguns anos e coisa e tal, eu falava, pô, tá legal, mas eu não posso gastar esse dinheiro. Eu fiz um pulmão financeiro para fazer essa transição, para começar do zero. Uma sala, pô, eu lembro a sala que me abriu as portas, uma imobiliária. Eu falei assim, eu tenho uma sala aqui, eu já pago internet, quando eu precisar de você, você me atende e pode atender seus clientes aí. Eu não tinha um custo, então isso também me ajudou muito. Não tinha um custo da sala, eu tinha assim, o telefone celular, naturalmente essas coisas básicas, a impressora, o custo administrativo pequeno. Mas o aluguel, por exemplo, eu não tinha, que era um negócio que me pesava. Então eu fui trabalhar dentro de uma imobiliária que me ajudou muito, muito, muito. Fiquei uns anos, no início de carreira, dentro dessa imobiliária, até tomar a decisão de ir para um escritório. E você vai percebendo que as fases vão mudando. Uma vez eu fui dar uma aula em Goiânia e eu tava com o professor Rogério Martins. Puto, adoro esse cara, adoro esse cara. E eu falei, pô, Rogério, você sabe que... E não era desmerecendo nada, mas assim, às vezes vinha um processo, você sabe, aquela coisa, carne e pescoço que a gente chama, sabe? Aquilo que assim, vai te dar um puta trabalho e retorno financeiro. Ele falou assim, pra mim, não chega. Como assim? Ele falou, por causa do meu espaço, porque se criou um nome, coisa e tal. Eu falei, interessante, é uma visão de negócio dele também. Né? Assim como nichou dentro desse funil. Exatamente isso. Eu falei, pô, é interessante. E aí veio a hora de eu pensar e falar assim, tá, preciso investir então mais, não para que esse cliente não chegue, não é isso, mas eu preciso também de um outro nível de cliente. Para você mostrar que você consegue agregar mais valor com o seu trabalho na vida dele. É isso. Então aí você vai fazendo os investimentos. Mas veja, que essa transição só foi possível porque eu tinha uma educação financeira, um pulmão financeiro, uma reserva financeira que me permitiu abandonar um seletista com convênio médico. Um baita emprego, super bem colocado. Uma multinacional e coisa e tal.
a empresa para depois eu migrar, para depois e até colher os frutos disso. Me lembro até o Dr. Cassiano Regis, um amigo também, falou assim para mim, ele era advogado da empresa, eu era preposto, né? E ele falou assim, cara, o Cassiano vai levar uns 10 anos pra ganhar dinheiro. E de fato, quando você fala assim, depois de 10 anos você olha para trás, você fala assim, legal, Ele tinha razão. Ele tinha razão. Não é o imediatismo. Eu entendo que quando nós tivemos essa conversa há muitos anos, 20 anos talvez atrás, hoje talvez até seja um pouco mais rápido em razão da velocidade que as coisas estão acontecendo. Né? Hoje a gente tem uma rede social, hoje a gente tem o processo está mais rápido, o processo está mais rápido. Eu estou falando disso de processo físico. Hoje o processo é mais rápido. Então, você diminui um pouco esse tempo. Mas, sem dúvida nenhuma, é desafiador. Todos os dias. Todos os dias é desafiador. E não é porque eu vou chegar aqui na sua estrutura e falar assim, nossa, Olivieri... Não, o Olivieri também vai ter as aflições dele, o Leonardo vai ter as aflições dele, os nossos colegas que a gente falou antes aqui também vão ter as aflições dele, independente do status que ele tenha. E os mais novos e todo mundo. Então, vencer essas barreiras. Sim. Vencer com educação financeira, vencer com investimento, vencer com estudo, o que vai, e aí volta naquele ponto, o que vai nos diferenciar. Muitas vezes é o cara que estuda pra caramba. Eu preciso me preparar para isso, eu preciso estudar, eu preciso estar nos cursos, eu preciso me especializar. Eu acho que generalista, quando você começa bem, mas você precisa achar um nicho. Então você vai fazer um curso de especialização, você vai fazer cursos de extensão. Isso vai aumentar o seu network. Dentro do próprio direito do trabalho, eu tenho certeza que tem coisas que você não tem afinidade. A maioria. Então, por exemplo, se você pegar assim, eu tenho um amigo, ele é especialista contra ações contra a Caixa Econômica Federal. Se eu pegar uma ação contra a Caixa Econômica Federal, eu vou fazer uma parceria com ele. Sim. Por quê? Mas é direito do trabalho, eu sei, mas o cara é bom naquilo. Ele estuda o regimento da Caixa Econômica Federal. Eu vou gastar muito mais tempo e aí eu vou dizer que não compensa. Não compensa. Eu gastar o tempo que eu vou investir para estudar aquele processo vai ser muito maior, talvez eu não chegue no mesmo resultado que ele vai chegar. Então, aí nesse aí eu falo assim, não, aqui é um caso de parceria. Você tem a sua especialidade e a gente é muito parecido com isso. Na parte de segurança e medicina do trabalho, eu também, acidente de trabalho eu adoro, a matéria que eu adoro, você adora. Então, quando, de repente, essa pessoa faz uma captação, o foco dele é bancário, é cargo de confiança, discutir sétima, oitava hora, mas a hora que cai com responsabilidade civil, deixa com você, que a gente vai... Cara, e a IA? Agora, a inteligência artificial, ela tá aí, né? E tá uma coqueluche, todo mundo falando um monte de coisa. Todo mundo fazendo um monte de coisa errada. Você tá vendo, deve estar percebendo também que tem algumas penalizações pela justiça por litigância de má-fé daquele advogado que usa a inteligência artificial, e a inteligência artificial criou uma jurisprudência que não era verdadeira. Da mesma forma, a magistratura e o Ministério Público também usam, tá? Eles usam o IA para fazer voto, para fazer ementa, para fazer juízo de admissibilidade de recursos, né? E tá tudo bem. Tenho minhas críticas, são muitas, mas ela tá aí. O que você acha, cara? A IA, você acha que ela pode substituir a função do advogado ou do médico, ou você acha que ela veio para complementar? Não, definitivamente estou convencido de que ela veio para complementar. Só que com uso racional, com uso inteligência artificial usada com inteligência. Com IH, inteligência humana. Porque veja só, ela pode nos facilitar em fazer algumas análises. Aí a gente precisa entender, por exemplo, por isso que eu falo, estudar para que eu tenha o que são as engenharias de prompt, tem que pensar nisso. Hoje você tem IAs específicas para você vai ter IAs específicas para aquilo que você de fato quer, seja para sua redação, porque a IA hoje o que a gente conhece, mas vamos pegar o ChatGPT, essas IAs mais conhecidas, né? Ela sempre te dava uma resposta. Por mais maluca que fosse, ela te dava uma resposta. Hoje ela tem uma fonte de dados melhor. Só que se você, advogado, não souber direcionar, você não der o comando que você busca, vai ser catastrófico. E mais do que isso, eu acho que antes de saber dar o comando, você tem que saber qual é a resposta do comando que você dá. Porque, por exemplo, a criação de jurisprudência, se a pessoa não teve a manha de ali conferir se aquilo batia mesmo, é complicado. E se ele te dá um artigo, por exemplo, falando o artigo errado, aí alucinou. Esse é o grande ponto. Se o cara não tem uma formação técnica sólida, e a resposta que vier, ele não vai ter nem a capacidade de analisar se aquilo tá certo. E aí que mora o perigo.
Acho, mas é por isso que eu falo que sempre vai ter que ter o toque humano nessa condição. Está avançando, as IAs estão avançando assim muito, muito, muito hoje. E não adianta você falar assim, eu vou ficar no analógico, eu não vou usar a IA. Você vai ficar para trás. Você vai ficar para trás. Você não, as pessoas vão produzir muito mais, com mais qualidade. Só que ainda assim é o cara que está ali atrás do teclado, né? Que precisa saber os direcionamentos, saber o prompt, saber às vezes qual IA. Hoje nós temos no escritório, eu pago 2 IAs. O ChatGPT pago e o Manus pago. O Manus, por exemplo, ele me permite, eu vou jogar lá um processo grande e eu quero que ele me filtre determinadas informações. Então vamos supor, eu estou falando no adicional de periculosidade. Eu quero que ele veja no laudo os itens da norma que foram... Só que eu tenho que saber qual é a norma. Eu vou falar assim, olha, você vai fazer isso, 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 e vai me dar esses dados. Eu aperto um botão e saio e vou pegar um café e deixo ele trabalhando. Ele está fazendo, ele está executando aquilo que eu direcionei para ele, né? O que me dá medo. Você imagina se nós, Olivieri, fôssemos fazer uma ação de divórcio? Sem dúvida. Cara, esse é o problema. Eu não vou saber o que eu tô procurando. Aí eu vou falar assim, ó, divorciou. Faça uma ação de divórcio para mim aí. Enter. Isso é catastrófico. Aí, meu amigo, aí a IA vai jogar contra você. Se eu for fazer um recurso, um recurso para tirar o cara da cadeia, nem sei como é que chama o nome do... Também não. Recurso para tirar o cara da cadeia. Faça um recurso para tirar o cara da cadeia. Ela vai fazer alguma coisa. E aí, meu irmão? Estamos fadados ao insucesso, mas assim, com condenações. E se a gente busca ter uma identidade naquele segmento, use a IA ao seu favor. Não vou falar para você que hoje nós não vamos usar a IA. Não, nós vamos usar a IA como fonte de pesquisa, usar a IA como organização de raciocínio de um texto, ótimo. Talvez até buscar fazer as pesquisas para uma fundamentação complementar, desde que você assegure de que ela esteja pesquisando numa fonte segura. Tá tudo ótimo, ela tá economizando um tempo e tá deixando um trabalho técnico muito mais apurado, muito melhor. Mas com o comando certo, com o estudo certo, sabendo o que você está fazendo. Eu, por exemplo, sou escritório trabalhista, vou atender o divórcio no escritório, eu posso ter parceiro. Eu confio no mas eu vou pegar, eu vou fazer a ação do divórcio do zero e começar a jogar na IA, falar assim, olha, o caso é esse, me faça a petição. Não. Nós somos hoje, no Brasil, mais de, acho que 220 milhões de habitantes e nós estamos chegando quase na marca de 1.500.000 advogados inscritos. Desses advogados inscritos, evidentemente, não são todos que estão atuando. Diante dessa informação e de tudo que a gente falou aqui, você acha que o mercado está saturado? Não, definitivamente não. Meu irmão, eu vou pro fora e encontro você. Sempre os mesmos, né? Onde está essa galera? Talvez na segunda profissão. Vamos falar que também o processo, quando eu brinco assim, porque o processo digital tirou a gente do fórum. Do fórum. Não o nosso trabalista, porque a gente tá lá, né? O trabalhista. Mas assim, são sempre os mesmos. Poucas mudanças, né? O pessoal que eu falo... Cara, tem gente que tem a carteira da OAB. Quantas pessoas você já ouviu falar assim, nossa, um dia eu tenho um sonho de fazer direito só pra conhecer meus direitos? Cara, não precisava contratar um advogado. Sem dúvida. Mas tem um monte de gente que faz isso. Então, dizer pra você que o mercado está saturado? Não está. Vou mais longe. O mercado está saturado de gente ruim. Isso é verdade. É muito fácil dar certo a partir dessa premissa. Se você fizer uma coisa boa, você se destaca facilmente. O mercado está cheio de gente ruim, cara. E não é da advocacia, não. Do modo geral. Geral. Você vai contratar para qualquer função. Para engenharia. Putz, tem de engenheiro ruim. Pessoas... E o pior, as pessoas... A gente tá falando tanto de risco psicossocial agora, né? Bombando esse assunto, risco psicossocial e coisa e tal. Mas uma coisa eu aprendi, contrate seres humanos e treine habilidades. Para contratar alguém, contrata um cara bom, um ser humano bom. E uma pessoa que tem vontade de aprender, uma pessoa que precisa... Sabe, eu acho que isso se torna diferenciado, essas questões. Por que eu corri atrás? Porque eu tive uma necessidade. Você teve uma necessidade. Às vezes, tem pessoas que não têm necessidade e não correm atrás. E a nossa geração, eu sei que a gente está falando para jovem advogado, velho. A nossa geração foi mais de correr atrás nessas questões. Hoje, não posso dizer que não tem. Tem muita gente que está correndo atrás, todo mundo quer o seu espaço no sol. E tem espaço para isso. Mas ainda tem uma boa parte que está vive muito. Tem pessoas que nasceram. E olha, o desserviço que a rede social às vezes faz nesse aspecto. Voltamos lá no início da nossa conversa. Se você olhar o Thiago Menegaldo na rede social, ele é um cara só feliz.
eu não tenho tristeza. E eu tenho as minhas tristezas, eu tenho os meus anseios, eu tenho os meus medos, você tem os seus. Mas a gente não acaba... Maturidade não serve para distinguir isso. Hoje eu olho o Olivieri, eu sei que o Olivieri tem as preocupações dele, você olha para mim, mas tem gente que não vai ter essa visão. Então, sendo bem pragmático, talvez bem direto ao assunto, não está saturado. Aliás, o mercado, ele precisa de pessoas boas, ele está carente de bons profissionais, é o contrário. Existe uma carência de bons profissionais, dedicados, que estudem, que levem a profissão a sério, né? Profissional mesmo, assim. Fome. Com fome de aprender, com fome de fazer. E outra, não tem que ter medo, né? Porque assim, se eu tivesse medo das coisas, quando a gente erra, a gente tem que aprender com os nossos erros. Eu aprendo, graças a Deus eu aprendo todos os dias. Eu não consigo imaginar, falar assim, ó, isso daqui, eu vou dizer pra você assim, não tem nenhum assunto que eu posso falar assim, isso aqui eu sei tudo, isso aqui eu domino, que você não tem. Cara, eu acho que eu sempre posso aprender, sempre um pouquinho. Então eu tô fazendo curso, eu acabei a faculdade, eu fui para pós. Da pós eu tô no grupo de estudos com o Dr. Francisco desde 2009, mestrado, fiz pós em civil, não terminei, né? Preciso fazer entregar, mas comecei uma pós lá de processo civil, falta entregar um TCC. Mas me especializei em direito do trabalho, processo do trabalho. Aí você vai fazendo vários cursos. Curso de cálculo. Hoje eu dou aula de cálculo, mas para eu dar aula de curso de cálculo, eu fiz trocentos cursos de cálculo para poder... Então você vai aprimorando essas coisas. E esse aprimoramento também é interessante porque você sabe muito bem disso, direito do trabalho. Você faz uma entrevista e quando você é gabaritado para algumas coisas, você está treinado, você estudou, você manja do assunto, às vezes a pessoa nem sabe que tem o direito. Sim. A maioria das vezes. Aí você fala assim, não, peraí, isso. Esses dias eu peguei um caso de reversão de justa causa. E a hora que eu fiz a projeção do aviso prévio, caiu no trintídio que antecede a data base. Porra, tem mais uma multa de um salário. Se não é da minha área... Passa, né? Passou, e você deixou dinheiro na mesa. Então o que eu falo, às vezes eu dou aula de cálculo, é mal engraçado, porque eu estruturo a aula para que... Eu preciso sempre de um parâmetro. E você começa a analisar, eu começo a pensar, peraí, olha quanto dinheiro fica na mesa se você não fizer este pedido, certo e determinado com a indicação do seu valor. Cara, muita gente, fica muita grana na mesa. E sabe quando eu percebo isso? Eu faço mais reclamante do que reclamado, faço reclamar também. Quando eu vejo iniciais que eu tenho que fazer a contestação, eu falo, nossa, se fosse eu aqui, você era dado engraçada, olha só. Ó, e não faço maldade, né? Não faço inépcia, preliminar de inépcia. Não ensino o advogado de reclamante a trabalhar. Eu falo assim, se, na remota hipótese, restar alguma condenação, fixe nos limites do pedido. Esqueceu de pedir, esqueceu de fazer, esqueceu... Então as pessoas também estão perdendo dinheiro por falta de estudo. Tá indo dinheiro embora, esses bons processos. Cai no colo do cara, assim, ó. Puta de um processo, velho. E o cara não articula bem, vai pra uma audiência, não sabe o que tá fazendo. Aí às vezes produz prova. Passa vergonha. E deixou de ganhar dinheiro. Aí vem falar que vou chamar prerrogativa. A maioria dos problemas de prerrogativa é que o cara não leu ali. É um ruído de comunicação técnico que tomou uma proporção maior, não é verdade? E fica fazendo acordinho com todo respeito, porque eu respeito muito isso. Prejudicando muitas vezes a pessoa, né? E ele mesmo, cara, porque se ele faz um mau acordo, é menos honorários. Então se ele sabe a regrinha básica de ônus de prova, se ele sabe o que ele sabe do direito, ele conhece o processo. O juiz não conhece o seu processo. Você conhece o processo. Sim. Você vai, você articula e você fala, ó, é isso. Você tem um posicionamento. Cara, isso naturalmente te faz ter uma renda maior. Quando te faz a renda maior, te faz respirar melhor. Quando você não tá com problema financeiro, você não tem ansiedade. Pelo menos por esse motivo, não. Sim. Não tô dizendo que a questão financeira vai resolver todos os problemas da vida. O cara rico também chora, ele também sofre. E só dinheiro não é felicidade. Mas já te tira mais uma parcela de uma crise de ansiedade, de uma crise de não sei o que você consegue ter uma cabeça melhor para ganhar dinheiro com outras coisas. Sim. E o que proporciona isso? Estudo, já que você se predispôs a ser um advogado, porque também pegou a carteira, 300 e poucos mil advogados no estado de São Paulo, uma boa parte não advogam, ou estão tão fora, que ele não vem mais para o mundo do direito. Acabou. É por isso que eu falo, são sempre os mesmos. E o mercado carente de uma mão de obra técnica, especializada, uma mão de obra que saiba o que está dizendo. Cara, a gente tem vivido um momento de problemas de interpretação de texto, você sabe disso. Quando você pega uma peça processual que você fala assim, nossa, mas a pessoa não escreveu Lé com Cré. Então, e às vezes feito por chat GPT, porque o comando foi errado. Aí junta tudo, né? O que a gente tá perguntando de inteligência artificial
com inapetência das pessoas, né? Então tem espaço para todo mundo, tem que estudar, tem que ir para cima, tem que ter vontade. Tiagão, agora eu queria que você olhasse para a câmera para a gente encerrar, manda aquele recado assim mesmo, como se você pudesse pegar na mão e dizer, esse é o caminho. É a minha sugestão para você, jovem advogado, para você identificar o que é sucesso para você e para você atingir o seu objetivo. Que recado você mandaria pro cara? Eu acho, Oliveira, que assim, o jovem advogado, para ingressar o receio do ingresso para a advocacia você vai ter, eu vou ter, Oliveira, todos nós tivemos isso e vamos passar por isso. É um processo natural e você vai ter que enfrentar. Os medos diários, a gente enfrentar os medos. Estudar, eu brinco muito, você não olhem o número da OAB. Vai litigar com o Olivieri do outro lado da mesa, eu não quero saber o número da OAB do Olivieri, porque às vezes eu vou ter um número tão pequenininho, mas que eu fiquei tanto tempo fora do mercado de trabalho, que isso não é parâmetro para medir. Jovem advogado, estude, entenda o seu perfil. Se você é um perfil investidor, se você é um perfil que quer montar o seu escritório, se você é um perfil de ser um advogado para trabalhar numa empresa, para ser um advogado associado, entenda o seu perfil para que você possa, dentro desse contexto, se desenvolver e ter sucesso. Ter sucesso não é ser o dono do escritório, não é ou só trabalhar numa grande multinacional, ou ser um advogado associado. Ter sucesso é você se encontrar nisso e ser feliz naquilo que você de fato faz. Independente dessas questões dos estereótipos de eu sou o dono do meu nariz porque eu sou o dono do meu escritório. Não. E tá tudo bem se você não quiser ser o dono do escritório. Está tudo bem se você quer trabalhar numa multinacional. Está tudo bem se você quer ser um advogado audiencista. Tá tudo bem. Mas seja bom naquilo que você faz, né? Se valorize. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Você se identificar com isso. Ninguém conta os pontos que a gente faz, a verdade é essa. É isso aí. Tiago, muito obrigado pela paciência, pela disposição e pela disponibilidade de você estar aqui. Assim, ouvir você falar foi muito enriquecedor para mim, contribuiu muito na formação aqui dos meus tijolinhos e espero que tenha ajudado vocês também. Gente, nós encerramos por aqui o nosso capítulo de hoje. Desejo que vocês todos estejam bem e que o brilhantismo da fala do meu amigo, irmão Tiago Menegaldo tenha conseguido colocar alguma coisa dentro da sua cabeça aí. A gente pode colocar tudo dentro de você, menos a fome. Então, sem querer ser Pablo Marçal, mas pega esse código. Obrigado, gente. Até a próxima. Massa, né?